Olá! Toda guerra é lutada duas vezes. A primeira nos campos de batalha e a segunda nas disputas pelas memórias. Assim observou o escritor vietnamita Viet Thanh Nguyen. Nós vamos falar hoje sobre o novo filme de Spike Lee, Destacamento Blood, que acabou de estrear na Netflix. E é um filme fascinante sobre as lutas pela memória da Guerra do Vietnã, mesmo mais de 40 anos após o fim desse conflito. O filme de Spike Lee conta a história de um grupo de veteranos de guerra negros americanos que voltam ao Vietnã em busca de um tesouro. Eles estão buscando um conjunto de barras de ouro que eles haviam encontrado durante uma batalha e enterrado nas selvas do Vietnã, pensando em um dia voltar para colocar as mãos nessa riqueza. Só que, à medida que o filme avança, a gente descobre que o tesouro, na verdade, é só o ponto de partida para a história, que o verdadeiro tesouro pelo qual eles estão buscando é a memória do seu mentor, do seu antigo comandante de esquadrão, um soldado chamado Norman, né, interpretado pelo ator Chadwick Boseman, que foi o grande mentor deles, não só em termos do treinamento militar, mas, sobretudo, numa discussão sobre consciência negra, sobre racismo, sobre qual era o papel deles como soldados negros naquele conflito no Vietnã. E esse encontro com a memória, com as lembranças do mentor, se mostra muito doloroso para esse grupo. Embora sejam 4 homens acompanhados pelo filho de um deles, o grande embate no grupo é entre Otis, né, que é o personagem que está com o lanço verde nessa foto, e Paul. Otis é interpretado pelo ator Clec Peters, de The Wire, e Paul pelo ator Leroy Lindo, que tem sido muitíssimo elogiado por esse papel, inclusive cogitado como alguém que pode ganhar o próximo Oscar. Paul é um personagem muito angustiado. Ele é aquele veterano que não conseguiu se readaptar na volta para casa e é uma pessoa que tem uma identidade racial muito tensa, muito conflituosa. Ele acabou, em muitas medidas, assimilando um discurso racista que a sociedade jogou contra ele. Por exemplo, ele é o único personagem do grupo que é um apoiador, um entusiasta, um eleitor do presidente Donald Trump e que repete alguns dos slogans do presidente contra imigrantes, contra outras minorias étnicas que não os negros. Então, é um grupo de amigos, mas um grupo de amigos marcado pelo racismo, pelos traumas de guerra, que vão enfrentar essa jornada no Vietnã. E aí começa uma série de problemas, né? Embora seja um filme muito elogiado nos Estados Unidos pela riqueza desse olhar para as questões raciais, um filme que dialoga com as preocupações dos atuais protestos americanos, do Black Lives Matter, os vietnamitas não gostaram do filme, tanto no Vietnã quanto na comunidade de imigrantes vietnamitas nos Estados Unidos. E tem criticado o Spike Lee, dizendo que o olhar do diretor para os vietnamitas acaba reproduzindo, em muitos casos, estereótipos racistas, visões muito pesadas sobre o país. E os próprios personagens vietnamitas no filme, de fato, não são muito desenvolvidos. Eles acabam repetindo muitos dos clichês que se tem nos Estados Unidos sobre os vietnamitas. Mas, felizmente, hoje em dia, nós temos outras possibilidades. E eu recomendo a vocês, a partir do filme, olharem os romances escritos pelos escritores vietnamitas. Aqui no slide eu tenho alguns exemplos desses que já estão traduzidos para o português e são excelentes livros contando a história da guerra da perspectiva dos vietnamitas e também falando desse processo dos refugiados, né, das pessoas que deixaram o Vietnã e foram para os Estados Unidos fugindo do governo comunista que ganhou a guerra em 75. E há também esses outros livros que são excelentes, mas não foram traduzidos para o português. Mas se você lê inglês, eu recomendo que você corra atrás deles, né? Sobretudo do livro The Sorrow of War, que eu considero um dos melhores romances de guerra de todos os tempos. Ele está no nível do que é, por exemplo, Nada de Novo no Fronte, né? Do que é O Americano Tranquilo, para citar outros clássicos da literatura de guerra. E os outros dois que aparecem nesse slide, né, o Hanoi's War e o Catfish and Mandala, são livros de não ficção. Eles são livros de história ou livros de memória, escritos por vietnamitas, contando um pouco da guerra a partir da sua visão, da visão do seu povo. Então,
Minha recomendação a vocês é que assistam o filme de Spike Lee. É uma reflexão brilhante sobre a guerra, é uma discussão muito boa do que ela significou para os negros americanos. E ele mistura imagens da época, trechos de reportagens, de documentários, com um aspecto ficcional. Mas não parem no filme, né? Não se limitem ao olhar do Spike Lee, sobretudo quando ele fala do Vietnã, dos vietnamitas, né? Corram atrás também dessa produção dos próprios vietnamitas. Já está mais do que na hora da gente entender que o Vietnã é um país e não uma guerra, e é um país que lutou 1000 anos contra os chineses, 100 anos contra os franceses e apenas 10 anos contra os americanos. Então vale a pena a gente olhar também essa história mais ampla, a riquíssima cultura vietnamita, e aprendermos um pouco mais sobre o mundo. Nós, no Brasil, com muita frequência, olhamos para as relações internacionais exclusivamente do ponto de vista americano. Mas o mundo é muito maior e muito mais amplo do que isso. Então, me despeço por aqui. Até o nosso próximo encontro.